Primeiro vídeo da década, temos luz, agora tem uma luz. O problema é que eu ainda não consegui me acertar com a luz, então ela ainda estoura na minha cara, mas eu tenho fé. O microfone ainda não chegou, tô levando o cambal do vendedor, mas aos poucos chegaremos lá, gente, vai ficar menos tosco. Vamos falar mal de médico de novo? Vamos! Bom, eu já falei bastante aqui no canal, e no Instagram, em todo lugar, a forma como os médicos alopatas encaram o burnout. Eles acham que é igual a depressão e ponto. Tem um monte de sintoma que é igual. 48% das pessoas com burnout têm depressão também. As pessoas chegam no consultório deprimidas porque elas estão vindo de uma situação de estresse por muitos anos, de frustração. Elas normalmente, quando chegam no médico, já passaram por outros profissionais da saúde, já ouviram muita coisa de muita gente e começa a ficar desesperado. E quando a gente chega no consultório, a gente realmente tá desesperado, ansioso e deprimido. O que não quer dizer que a gente tenha, naquele momento, diagnóstico de depressão ou de transtorno de ansiedade. O médico alopata vai entender que você tem burnout e que, portanto, é igual a depressão, vai te encaminhar para um psiquiatra, o psiquiatra vai te dar antidepressivo. Tem muita gente que fala, mas eu fiz esse tratamento e sarei. Sarou porque o que você tinha ou tem é depressão, entendeu? E não burnout. Um monte de gente que tem depressão e percebe que tem alguma coisa errada por conta do trabalho, porque o trabalho é um gatilho, porque o trabalho ocupa 20 horas do seu dia, porque a pessoa não consegue mais trabalhar, e aí chega-se à conclusão de que o que ela tem é burnout. Ou então porque o médico falou. Porque, de novo, para médico alopata, burnout e depressão é a mesma coisa. E quando o médico alopata entende que o que você tem é além da depressão, não é só depressão ou é alguma coisa diferente da depressão, ele geralmente, para não falar todas as vezes, se fixa em algum sintoma e ele fica tratando aquele sintoma como se aquele sintoma fosse a causa de tudo, da maneira como você está se sentindo. Então aí você tem labirintite, desautonomia, hipotiroidismo, enfim, fibromialgia, e aí ele fica cuidando daquele sintoma, tentando extirpar a causa. E aí quando não dá certo, porque ele vê que você não está melhorando, aí ele vai para o mesmo lugar dos outros e fala que você não está melhorando porque o que você tem é depressão, ou porque a sua ansiedade está muito alta e não deixa você sarar, ou porque você não quer sarar, enfim. Esse é o ponto em que todo mundo chega quando encontra um médico alopata que entende que burnout é diferente de depressão. Então, no final das contas, a gente vai parar no mesmo lugar, no psiquiatra tomando antidepressivo. E isso não resolve. Resolve a depressão, resolve transtorno de ansiedade, não resolve burnout, não resolve a parte física do burnout. E eu tava lendo uma pesquisa outro dia e me toquei que para nós mulheres, além de tudo isso que eu acabei de falar, tem um agravante, que é o fato de nós sermos mulheres. Nessa pesquisa mostra que, eu não lembro a porcentagem, mas uma porcentagem bem alta e bem relevante dos médicos homens tem muita dificuldade em acreditar quando uma mulher chega no consultório relatando uma dor ou um incômodo ou sintomas ligados a esgotamento ou a estafa ou alguma coisa do tipo, porque para ele sempre qualquer uma dessas coisas ou todas elas somadas quer dizer que a mulher está com algum problema psicológico, que o médico acha que nós estamos de frescura. É isso, é frescura ou coisa da nossa cabeça. Então imagina quando a gente chega relatando sintomas de burnout, em que você tem a soma de toda essa concepção desse entendimento errado que os médicos alopatas têm e esse entendimento maluco que os médicos homens têm quando estão consultando, que alguns médicos homens têm quando estão consultando as mulheres, que para eles tudo sempre vai se resumir em frescura, TPM, loucura. Mulher é tudo louca, mulher é desequilibrada emocionalmente. É isso que eles acham. Então, quando uma mulher chega num consultório com um médico homem e relata os sintomas de um burnout, a probabilidade de dar certo essa consulta, o médico sendo alopata, é bastante baixa.
Tô falando isso para todo mundo que ainda está procurando o seu médico, que ainda não começou o seu tratamento, para ficar de olho. Gente, eu conheço um caso, é a nora de uma senhora que eu conheço. Ela tava com umas dores de cabeça, uma fadiga, um incômodo, que não chegava a ser dor, assim, na cabeça, no pescoço, enfim, numas partes do corpo nada a ver. E ela falava com o marido dela, e o marido ouvia e falava assim: ah, é coisa de mulher, né? Ah, deve estar da TPM, deve estar menstruada, deve estar, sei lá, maluca, enfim. Só que ela tanto insistiu, que ele falou: bom, então vai no médico, porque o marido dela era médico, é médico. Por isso que ela tava falando com ele, insistindo com ele. E aí ela tanto insistiu que ele falou: vai no doutor fulano lá, que é amigo dele, que é um psiquiatra. Ela marcou a consulta com o psiquiatra pôs ela numa medicação, tanto para conter ansiedade lá com ansiolíticos, quanto o antidepressivo. Resultado, depois de 2 ou 3 semanas, eu não me lembro, ela foi encontrada desmaiada no meio da cozinha porque o que ela tinha era um tumor cerebral. O cara nem se deu ao trabalho de fazer exame, porque chegou pronto pra ele. Essa mulher aí tá com problema psicológico, tá emocionalmente instável, sabe como é mulher, deve estar com os hormônios. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu vejo que tem muita gente aqui que vai no médico e o médico fala que a pessoa não tem nada e ela fica muito aliviada, porque é isso que a gente quer ouvir. A gente vai no médico, com exceção de quem tem algum nível de hipocondria, nós vamos no médico querendo ouvir que a gente não tem nada. Só que no caso de um burnout, esse diagnóstico não tem nada, é coisa da cabeça, é psicológico, é o pior diagnóstico que pode ter, que pode aliviar a gente na hora, mas simplesmente vai acontecer o que aconteceu comigo. Seu corpo vai piorando, até que chega uma hora que você tem um treco, desliga a chave geral e você não consegue fazer nada por muito tempo. Todo mundo aqui sabe, e eu escrevi no livro, o périplo que foi, a epopeia que foi de médico em médico, ouvindo as coisas mais absurdas que podem ser resumidas em é tudo frescura, você não tem nada, é mimimi, coisa da sua cabeça. Que é o que todo mundo ouve aqui em algum momento, ou em vários. Então eu vou falar mais uma vez para marcar o começo da década, e sinceramente eu não sei como é que a Sociedade dos Médicos Ortomoleculares não patrocina esse canal, mas procura um médico ortomolecular. Se você entende que você pode estar com burnout, procura um médico ortomolecular. Eu não quero saber se você tem um neurologista de confiança, se o seu primo é médico, se o seu psiquiatra te acompanha há bastante tempo, se o seu psicólogo garantiu que eu tô errada. Procura um médico ortomolecular. Vai lá e conversa. Não desmarca nada, não para nada do que você tá fazendo. Vai lá, conversa. Faz pergunta, ouve. Processa o que ele falou, pesquisa. E você vai ver que faz sentido, e muito mais sentido do que o que você vem ouvindo dos médicos alopatas e do seu psiquiatra. Então o médico riu, desdenhou dos seus sintomas, falou que não é nada, deu a entender que é frescura, que é coisa da sua cabeça. Levanta, agradece e vai embora. Ele não vai conseguir te ajudar. Não tem condição de pagar um ortomolecular? Pesquisa suplementação, pesquisa fadiga de adrenal, procura um clínico geral e pede para ele seguir com você esse caminho da suplementação. Ele achou que você é maluca, que não tem nada a ver? Procura um outro médico. Gente, eu entendo que a gente tá cansado, a gente tá exausto, a gente não aguenta mais ouvir merda. A gente não aguenta mais ir em médico para ouvir porcaria, para procurar um outro médico. A gente não aguenta mais as pessoas falando à nossa volta o que a gente deve ou não fazer. Mas é a sua saúde. Não tem nada mais importante do que isso. Então, pesquisa, tenta, experimenta, pergunta, procura. Esse negócio de falar mal do médico, de falar que médico ortomolecular é caro e ficar por isso mesmo reclamando, sentadinho ali no banquinho da vítima, e vou deixar aqui o vídeo sobre vitimismo para você que faz isso assistir, não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, vai te levar para o mesmo lugar para onde eu fui depois de muito tempo sem tratamento, que é o lugar onde meu cérebro desligou a chave geral e eu fiquei 5 anos sem poder fazer quase nada. 5 anos e meio. E contando. Gente, olha a quantidade de coisa que tá contra a gente.
Olha o que estão falando, olha o que você está ouvindo, olha o que está acontecendo à sua volta. O burnout chegou na nossa vida para a gente aprender a fazer o que faz sentido para a gente. A aprender que a expectativa das pessoas, a opinião das pessoas, o pensamento das pessoas, o julgamento das pessoas não é mais importante do que o que a gente sabe sobre nós. Nós temos dificuldade em não corresponder à expectativa. A gente sempre pensa, puxa, mas o que vão pensar de mim? Ai, meu Deus, mas como é que vai ser? E a gente pensa nos piores quadros, e a gente se preocupa com o que as pessoas estão falando, pensando, com a cara que alguém está fazendo. Mas não tem como escapar. O burnout está aí para te ensinar a fazer o que faz sentido para você, a não ficar encostado, reclamando e lamentando o azar que você tem, as dificuldades que você tem na sua vida. E sem pegar o touro à unha, gente, e ir atrás do que a gente precisa para a gente se recuperar. É isso que o burnout está ensinando pra gente. Foda-se o que o médico acha. Se não faz sentido para você, levanta, agradece e vai embora. Pergunta por que ele acha aquilo, mas não pergunta desafiando ou pergunta... Pergunta para você entender qual é o ponto de vista dele, qual é a lógica dele, qual é o raciocínio dele, qual é a explicação que ele tem. Pensa, pesquisa, processa aquilo, dorme, acorda. E se você achar, depois de tudo isso, que não faz sentido, muda de médico. Eu não tô entendendo a dificuldade que eu vejo nas pessoas em simplesmente mudar de médico. Gente, médico é, antes de tudo, pessoa. E existem pessoas boas e ruins, pessoas competentes e pessoas incompetentes, pessoas bacanas e pessoas escrotas. Portanto, existem médicos bons e ruins, escrotos e ilegais. Eles são pessoas. O cara ser médico não significa que ele está certo todas as vezes. Ninguém conhece você melhor do que você. Se o que ele fala da conclusão dele não faz sentido com o que você concluiu, pergunta, pensa, pesquisa. Continua não fazendo sentido? Tchau, meu amigo. Obrigada. Procura outro. Eu tô vendo gente pondo em risco a vida porque o médico foi arrogante. Porque o médico tentou diminuir a pessoa, ele riu, ele deu a entender que você não está querendo entender, aceitar, ele te humilhou, ele te encurralou de alguma forma. E às vezes a pessoa se sente pressionada ou pensa, se esse cara tá falando isso e eu acho que não é isso, não adianta eu ir embora, porque o médico vai falar a mesma coisa. Quem te falou isso, gente? Quantos médicos existem? E é impossível que todos eles tenham a mesma opinião. Agora, quanto ao burnout, você pode ir em quantos alopatas você quiser. Você pode até encontrar um cara que entenda que burnout é uma coisa e depressão é outra, que os seus sintomas são sintomas e não causa. Mas se ele não for um médico alopata que lança a mão de uma medicação ortomolecular, ele não vai conseguir te ajudar. É um fato isso. Gente, vamos parar de acreditar em médico só porque o cara fez faculdade, porque ele fez especialização não sei aonde. Especialização, meu cu! Gente, eu fiquei 3 anos indo em, acho que 15 médicos da elite paulistana. Estamos falando aqui de médicos top, com coisas publicadas, que cobram uma pequena fortuna por cada consulta, porque são reconhecidos e badalados e maravilhosos e conceituados. E tudo o que eu consegui foi que meu corpo tivesse um colapso ainda maior por falta de tratamento. E quem tá me tirando do buraco? Um médico é alopata, porém com a medicação toda ortomolecular e homeopática. Então vamos parar, por favor, de acreditar no que o médico está falando, de acreditar no que as pessoas à sua volta estão falando, porque, talvez eu esteja errada. Gente, a terapia tá aí para ajudar a gente nisso. A gente tem a tendência de achar que tá errado assim, de se sentir culpada. Quem chega ao burnout, a maioria de nós é perfeccionista, se não todos nós. O perfeccionista é aquele cara que algum dia acreditou que ele é o que ele faz, porque geralmente era uma pessoa que era elogiada muito ou que era ignorada e achava que
né, fazendo as coisas direitinho, ela poderia ser, poderia chamar atenção, poderia ser amada. Em algum momento a gente entende que a gente tem que fazer tudo perfeitamente para que as pessoas gostem de nós. A gente, quando alguma coisa sai errado, coloca imediatamente a culpa na gente. Ah, então eu não fiz direito. E aí começa a querer fazer as coisas com mais perfeição ainda, e mais estresse, e mais autocrítica, e mais cobrança. E assim a gente vai, até que a gente chegou num nível de burnout. A gente trouxe isso como vício. Então, quando a gente vai num médico, que ali na consulta você fala, bom, se eu vim consultar o médico, o cara sabe mais do que eu. E aí ele fala uma coisa que não faz o menor sentido pra você. Ou começa um tratamento e você vê que a coisa não tá indo. Esse vício do perfeccionismo faz, às vezes, a gente acreditar que a gente tá errado, que a gente não tá querendo entender, que a gente não tá querendo aceitar. A gente começa a comprar a versão de todo mundo que tá à nossa volta, do que a gente lê na internet, do que o cara fala, afirma, reafirma, do que o terapeuta falou. E a gente vai deixando de lado o que faz sentido pra gente. E, de novo, o burnout tá na nossa vida pra gente conseguir entender que o que a gente acha, que o que a gente sente, que o que a gente sabe sobre nós é muito mais verdadeiro e muito mais importante do que qualquer pessoa, do que a opinião de qualquer pessoa. Esse exercício de achar um médico, de começar o tratamento certo, de pegar as rédeas do tratamento, de falar a responsabilidade desse tratamento é minha, eu vou fazer o que faz sentido pra mim. É isso que o burnout está ensinando a gente. É isso que a gente precisa aprender. Quando a gente aprende, a gente abandona o tratamento médico, a gente muda de profissional, a gente vai fazendo um caminho que faz sentido pra gente. E dá certo. Quando a gente não faz isso por medo de estar errado, porque a maioria tá falando outra coisa, e a gente começa a aceitar e falar, eu não sei, eu acho que a errada sou eu, e chega uma hora que dá errado. E eu tô falando isso por experiência, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu me submeti a tratamentos que hoje eu vejo que são irresponsáveis, que eu acho que eu comentei no livro, inclusive, que teve um médico dos Estados Unidos que me mandou um recado que era para eu processar a médica que eu tinha acabado de abandonar o tratamento. E eu ainda com um pouco de culpa, porque eu falei, será que eu fiz certo? E agora eu estou fazendo as coisas que fazem sentido para mim. E agora sim eu estou melhorando. Por quê? Porque eu estou aprendendo que eu tenho que fazer as coisas em que eu acredito que fazem sentido para mim, que vão me fazer bem. Eu estou aprendendo com o meu burnout. E você?